Thiago Nunes, hoje falamos cedo aqui, hein? Já está começando a introduzir os conceitos dele? Não é muito cedo, não? Será, mano? Um treino só? Ele vai ter que brigar agora contra o tempo, né, Calheiros? O Thiago Nunes, ele teve a possibilidade de assumir já o time no final do ano passado, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, e optou por não fazer. Ele quis começar um trabalho agora em janeiro. Eu acho até arriscado, porque o Corinthians ele tem aí competições, inclusive eliminatórias, na Libertadores. O Corinthians já entra nessa segunda fase, depois ainda passando do San José, do Guarani, ele enfrenta a terceira fase também com 2 jogos, para aí sim entrar na fase de grupos. Então ele vai ter uma pressão muito grande para transformar uma filosofia de jogo que o Corinthians tinha praticamente há 11 anos, desde 2008, quando o Mano Menezes chegou ali para disputar da Série B, e dali em diante houve a presença do Tite, que não mudou o esquema, depois chegou o Carille também, mantendo uma filosofia muito parecida com a de ambos, e o Corinthians está acostumado a jogar nesse perfil. O Thiago Nunes ele chega para mudar drasticamente o DNA do Corinthians. Hoje o Corinthians, na mão do Thiago Nunes, a expectativa é que torne-se um time muito mais ofensivo do que era. Então isso demanda tempo. Não dá para saber exatamente quanto tempo vai demorar para que ele consiga encaixar esse time. Depende muito qual que vai ser o poder de convencimento que ele tem aí perante o elenco, qual que vai ser o entendimento do elenco perante as decisões que ele quer tomar. Quando ele fala a respeito do Ralf, ele fala, o Ralf não tem a característica que eu preciso. É porque o Ralf, até inclusive no ano passado, quando a gente comentava a respeito da possibilidade do Thiago Nunes acertar, a gente já via que o Ralf, naquele estilo que ele tem de jogo, não encaixava. O Thiago Nunes, ele zela por um meio-campo extremamente rápido. O Camacho, eu entendo que já vem para ser titular. O Camacho é um cara mais rápido e versátil do que o próprio Gabriel. O Gabriel é aquele volante mais rápido do que o Ralf, sim, mas é aquele cara mais defensivo. O Camacho é aquele cara que no Atlético Paranaense já jogou nas 2 posições. Ele já jogou tanto de primeiro quanto de segundo volante. É um cara que tem mais qualidade para sair com a bola. O Cantígio, que chegou também, é aquele cara que veio para também ser aquele maestro no meio-campo, tocando bola. Ele tem como principal característica, até o próprio Thiago Nunes falou, o passe, tanto curto quanto longo. É um cara que não erra passes, é um cara que tem uma boa visão de jogo, é um cara que consegue inverter a bola da esquerda para a direita e da direita para a esquerda aí com facilidade. E é isso que o Corinthians precisa hoje, desafogar o meio-campo. Se o Thiago Nunes conseguir encaixar esse esquema dele num curto espaço de tempo, ele terá sucesso. Porém, repito, Calheiros, ele está pegando um elenco novo, ele está fazendo algumas transformações que eu não sei de fato se ele terá o tempo hábil para mostrar um futebol atraente num curto espaço de tempo. O Corinthians ele já vai agora, no sábado é o último dia que o Corinthians treina no Brasil, depois ele já vai embarca no domingo para a Florida Cup, e aí ele já pega o New York, depois ele pega o Atlético Nacional, depois ele já estreia no Paulista. E ele não tem tempo para chegar e falar, vou poupar jogadores porque eu estou no começo da temporada. Não, porque ele está transformando o time. Ele está mudando radicalmente a característica de jogo do Corinthians. Ele não tem essa possibilidade, olha, vou poupar aqui, vou poupar ali. Não, ele tem que colocar time titular em todas as partidas que ele for disputar. Desde a Florida Cup, até o Campeonato Paulista, até os jogos da Libertadores. Ele não tem o que fazer. Ele tem que trabalhar esse time aí, tem que lutar contra o tempo. Olha aqui, ó, e por falar em Florida Cup, já nós vamos falar do Palmeiras aqui, o Daverson vai ficar fora da viagem. O Calheiros, só aí, da Corinthians aqui que me chama a atenção, e eu acho que é uma coisa que está passando meio desapercebido no Corinthians. O que está passando, hein? É a transpiração do Luan. O Luan, nas imagens que eu tenho visto, sempre em treino de dedicação, não se falou no Luan no DM. Olha ele aí. Não se falou no Luan no DM. Ele terminou a temporada lá, pelo Renato não joga mais, tem um problema médico, vai pro DM, ele não conseguia pisar. Não conseguia, de muleta, a gente viu, tinha gente até que desconfiava, mas ele subiu no ônibus sem... Gente, o cara é um profissional, então se tratou no final da temporada, o Grêmio fez a parte dele, cuidando do seu atleta, cuidando principalmente da pessoa, do ser humano Luan, e me chama a atenção, é um cara que precisa de dar uma fuçada na vida desse cidadão dentro do Corinthians, porque ele é a referência do Corinthians em 2020. Ele é o cara que... viu, Paulo Lima? A gente montou aqui, ó. Ele vai ser um cara da referência nesse time comandado pelo Thiago Nunes, podem ter certeza disso. Aproveitando que você está falando aí, ó, a gente projetou aqui um possível Corinthians, né? Um possível Corinthians para começar a temporada, né? Na verdade, o Luan tá bem recuado ali, hein? Vão ter que jogar à frente com 2 volantes. Na verdade, aqui, são 2 volantes e 3 articuladores aqui. Se puder mudar aí, se puder refazer aí o campinho, vamos tirar, porque a gente vai falar
justamente sobre essa função do Luan, né? Camacho, Cantilho e Matheus Vital e o Luan mais à frente. Eu não acho que o Vital vai jogar aberto também, não. Eu acho que ali quem briga pela posição aberta na esquerda pode ser o Janderson ou até o Everaldo. A minha aposta hoje, com base nos jogadores que terminaram a temporada passada. Eu já disse aqui, acho que o Janderson começa a titular. Quem vai brigar ali é o Janderson e o Everaldo. Existia até a expectativa do Corinthians contar com o Michael, mas tudo indica que ele está acertando com o Flamengo. Então as alternativas que o Corinthians tem dentro do próprio elenco ali, inclusive até o próprio Thiago Nunes gosta de um jogador rápido e aberto ali pela ponta. E esse cara aí não é o Matheus Vital, Seria aqui, né? Agora que a gente já ajeitou aqui, ó, a gente já atualizou. Tá aqui, ó, o Luan mais adiantado, jogando como ele jogou diversas vezes no Grêmio, aliás, quando ele teve grandes atuações na Libertadores de 2017. Sim. Foi jogando por trás do atacante. Né? E muitas vezes ele era o atacante, né? Uhum. E lá na esquerda, aqui no Matheus Vital, né, mano? Que você acredita, então, em Everaldo ou Janderson. Exato. E você, Paulo Lima? Olha, eu te confesso que o Everaldo é uma incógnita, né? Mesmo tendo boa passagem pelo Fluminense, mas ali ele necessitava muito do espaço e da velocidade dele. No Corinthians ele chegou e não decolou, teve uma lesão, está se recuperando. Mas recuperou o pubis, né? Eu acho que o Matheus Vital está um passo na frente do Janderson. É um cara com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de capacidade tática. O Janderson pode ser uma mudança de jogo. Agora, é evidente que subiu da base e tem o fator do drible, da velocidade, né? Um cara do improviso, caminha muito para um aproveitamento. Mas eu acho que essa formação aí, até porque os dois, Matheus Vital e Pedrinho, foram citados pelo Thiago Nunes na entrevista coletiva. Eles foram citados especificamente, nominalmente, falaram assim, não, o Matheus Vital e o Pedrinho fazem essa função de ligação do meio-campo com o ataque. Mas vai ser um ou outro, hein? Eu acho que os dois disputam posição. Pedrinho e Matheus Vital? Mas jogam por lado. Eu acho que o Pedrinho, por mais que ele possa jogar centralizado na posição do Luan, ele vai jogar aberto porque é a vaga que ele tem dentro do time. Agora o Matheus Vital, acho que ele briga com o Luan. Acho que o Matheus Vital vai brigar ali por posição. Quando o Luan não puder jogar, o Matheus Vital é a opção. Agora, jogando aberto, se a gente pegar até o próprio time do Atlético Paranaense, naquela posição ali era o Rony que jogava, né, cara? Então, se você espelhar os times ali, o Thiago Nunes vai optar por ter uma velocidade do lado esquerdo. Tanto com o Sid Clay ali junto com o Everaldo, ou com o Sid Clay junto com o Janderson, ele vai ter essa característica. E no fim do ano, no fim da temporada, quem jogava ali onde está o Luan, no time do Atlético, era o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães adiantou muito no fim do ano. Passou a jogar muito mais perto da área. Como segundo volante, depois ele foi para frente. Passou a jogar muito mais perto da área, o Bruno Guimarães. E ele tinha ali, muitas vezes, o Marcelo Cirino desse lado e tinha o Rony do outro. Enfim, vamos ver se ele vai espelhar taticamente o Corinthians dessa forma, né? E aqui nessa disputa, hein, ainda tem o Gustavo, hein? Quem é que deve começar o ano na referência? Mas eu acho que o Gustavo tá fora, hein? Pela característica do Thiago Nunes, eu acho que o Bocelli vai ser o centroavante. Até mais parecido até com o próprio Marco Ruben. O Bocelli é melhor que o Wagner Love em termos de aproveitamento nas finalizações. Eu acho que o Thiago Nunes vai optar pelo Bocelli. E o Pedro Henrique chega com essa moral mesmo, o Paulo Lima? Será que começa o ano titular ao lado do Gil? Acho que chega, né? Porque o Manuel não ficou. O Henrique, que estava ali antes, foi embora também, negociado. E abre espaço para um cara que, né, já tem identidade ali no clube. Olha, o Mano falou aqui do Gustavo, né? O Gustavo. Rapaz, eu não sei não, hein? Muito pouco se fala no aproveitamento dele entre os três homens de frente ali, mas é mais uma opção ali. Eu acho que o Wagner Love começa a perder espaço. Eu acho que o Mano tem razão quando diz que o Bocelli tem uma característica parecida com o Marco Ruben. E para mudança de jogo, me agrada mais. Então, que o Wagner Love não seja uma referência no ataque. Mas eu prefiro o Gustavo numa mudança de jogo, numa virada tática do segundo tempo, o time precisando de um homem a mais na área, um cara que tem uma boa impulsão. Em alguns jogos do Corinthians ele apareceu sempre bem de cabeça. Eu acho que é uma opção sempre descartada no início do ano, como foi na temporada passada, e que ganha corpo. Eu não descartaria, não. Acho que o Corinthians tem 3 homens de frente muito bem servidos, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua experiência. Só acho que com relação ainda ao Pedro Henrique... não aconteceu, né? Os 3 estavam lá e a gente passou o ano aqui discutindo. Mas também, tudo bem, é um sistema onde a bola não chegava. É bem verdade também. Agora ele tinha alergia de passar mostrar. Eles precisam mostrar esse ano. Não, mas mostrarão, né, Calheiros? Porque por mais que o Wagner Love tenha perdido gols absurdos que ele não deveria perder nas poucas chances que o Corinthians criava nas mãos do Carille, mas o Corinthians era um time que tinha alergia de passar do meio campo.
Se passasse, começava a pipocar os jogadores e eles voltavam para trás. Parecia que você estava chegando ali na usina lá de Chernobyl. Você tem uma limitação que você não pode ultrapassar ali, que se ultrapassar, você corre risco de vida. Então, com relação ainda ao time do Corinthians, por mais que o Pedro Henrique ele tenha voltado a pedido do Thiago Nunes... Você torceu o nariz com o Pedro Henrique, por quê? Então, o Pedro Henrique, Calheiros, na primeira passagem do Corinthians ali, quando ele jogou, ele não foi bem. Eu ainda achava o Léo Santos, que inclusive também está se recuperando de cirurgia, melhor que ele. E dentro das opções que o Corinthians tem dentro do seu próprio elenco, tá na cara que é um outro jogador que passou por uma cirurgia também, talvez não tenha a condição física ideal agora no começo do ano, mas eu acho hoje o Bruno Mendes mais jogador do que o Pedro Henrique. Eu daria uma chance para o Bruno Mendes, é um zagueiro de seleção uruguaia, é um zagueiro promissor também, por mais que o Thiago Nunes aí tenha trabalhado com o Pedro Henrique aí no Atlético Paranaense, mas a minha primeira opção ali para jogar ao lado do Gil, no decorrer do ano, aí para a temporada toda, eu daria a chance aí para o Bruno Mendes. Interessante. E pode pintar também, por que não? Daqui a pouquinho, Gil e Danilo Avelar. Danilo Avelar, que também vai ser recuado. Bem lembrado, porque exatamente um cara canhoto que joga na função, e o Gil pode vir para a direita, é uma opção. E ele é forte, é um jogador de boa impulsão. E elogiadíssimo pelo Thiago Nunes na apresentação. Lógico, bem lembrado. E calçado o Thiago Nunes com estatística, com números do Danilo Avelar na temporada inclusive, passada. O Danilo Avelar, Calheiros, ele é um dos maiores desarmadores do Campeonato Brasileiro. Foi, né? Um dos maiores desarmadores do Campeonato Brasileiro. Sim. Jogando como lateral. Como zagueiro, ele pode ter até mesmo essa característica. Um bom aproveitamento em passes também. E aí é legal, sabe por quê? Porque vê aquela coisa assim, mas o torcedor não gosta. Que a escala sou eu, meu camarada. Eu sou o técnico. Eu avaliei, eu olhei. Você vai pra arquibancada, torce, vai, xinga, faz tudo, mas no meu time mando eu. Eu acho que é isso. É a observação tática do cara que está chegando agora, está enxergando uma nova função para um cara que não tem a simpatia do fiel torcedor do Corinthians.